Sejam muito bem-vindos ao Imperador Estúdio. Hoje nós vamos falar de aviação, essa profissão que desperta tantos sonhos, prazeres, desejos e que mexe com o emocional de tantos e tantos meninos e meninas. E hoje nós estamos trazendo aqui ao Estúdio Imperador o Coronel André Grandes e o Coronel Hélio, tá? Que vai trazer, esclarecer várias perguntas, várias dúvidas e falar demais sobre a Grandes Soluções, que é uma das maiores escolas de aviação aqui de Brasília. Muito bom dia, Coronel. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom dia, imperador. Então, Coronel, como é que começou a Grandes? Da onde que saiu esse sonho? Também fala um pouco aí do senhor, da trajetória na Força Aérea. Coronel Hélio também. Fiquem à Aliás, vontade. agradeço a participação aqui da Grandes Soluções e junto aqui com o meu sócio, o comandante Hélio. A gente fala comandante, né, para o pessoal se familiarizar um pouco com a aviação civil. Civil, o Walter, que é oriundo aí da Força Aérea É. também, não consegue desvincular de coronel. Exato. Uma vez coronel é coronel para sempre, né? A gente tem uma trajetória na Força Aérea, entramos aqui muito cedo, né, desde jovens. Lá na Eu entrei em IPCAR. 1985 na Força Aérea, né, na IPCAR, comandante Hélio em 1980. Então já tem uma trajetória aí de mais de 40 anos, né? A gente fez a IPCAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ali, em Barbacena, e depois a gente prossegue lá para a Academia da Força Aérea e a formação dos oficiais aviadores da Força Aérea. E após isso tem as especializações, né, de aviação de transporte, aviação de caça e aviação de helicóptero. Quando sai da AFA, obrigatoriamente vai para Natal? Obrigatoriamente hoje vai para Natal para se especializar, né? Porque a formação é igual, é geral, faz assim a formação geral da aviação. Se torna um aspirante a oficial aviador. Aí vai para Natal exatamente para se especializar aviação de caça, transporte e helicóptero. Aí faz a especialização e aí é distribuído para o país para poder então dar aí as suas contribuições na parte da aviação militar. Então a gente tem aí essa trajetória aí, já rodamos, já voamos, já fomos para vários lugares, né? E aí a gente, depois de um bom tempo, de 35 anos de Força Aérea, a gente foi para a reserva e após a reserva a gente criou, né? A gente criou a Grandes Soluções junto com o comandante Hélio, né? Mas a gente já faz isso, a gente já ministra aula às outras escolas, a gente já tem essas participações, porque quando a gente está na Força Aérea, a gente não pode, na ativa, a gente não pode ter esses empreendimentos. Exercer atividade remunerada, né? Exclusiva. Aí quando a gente foi para a reserva, aí a gente... E nem daria tempo, né? Nem daria tempo, na daria dedicação não dá. A gente solidificou exatamente a Grandes Soluções, mas a gente já fazia isso há mais de 25, 30 anos, mas a Grande foi criada aí já tem uns 3, 4 anos, mas a formação de alunos, a gente tem alunos, né, hoje já são comandantes de aeronaves, já são comissários já com 10, 12 anos de formação, então a gente já tem uma bagagem muito grande, né? Então, essa formação nossa na área da aviação, paralelo também à aviação civil. O senhor teve tempo também na ANAC, né? Então, a gente foi inspetor de aviação civil, trabalhei na aviação civil também, na transição, né, do antigo DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, para a ANAC. Para a ANAC, né? E além de a gente ser aviador, a gente tem outras formações, né? A gente tem outras formações. Eu tenho formação em comunicação social, eu tenho doutorado. Inclusive, o senhor foi do Seconsaer, Fui né? do Seconsaer. Quem não sabe o que é Seconsaer? É o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que cuida da parte de comunicação da Força Aérea inteira, né? Então, trabalhei lá por 6 anos e também fui do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Esse aí eu também fui. Exatamente. Fui do então, CENIPA. CENIPA, eu estava lá no CENIPA na época do relatório dos Mamonas Assassinas. Isso, aquele acidente fatídico. Foi um tempo assim muito, muito, muito pesado, onde a gente, eu era soldado, até mesmo os soldados participavam muito. Foi uma época muito difícil. E o CENIPA não é exatamente aonde é hoje. Era bem ali ao lado do Sindacta, era um prédio pequenininho, e ali onde funcionava cresceu saudoso bastante. Coronel Douglas. Isso. Coronel Douglas.
Trabalhei... E hoje é referência, né? O CENIP é referência no mundo, né? Naquela época já tinha os cursos de segurança de voo que vinham muitos oficiais da América Latina inteira fazer com os oficiais do Brasil. Então, assim, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Qual o know-how que a aviação brasileira tem de segurança de voo? A segurança de voo, hoje, o Brasil, né, é uma das referências no mundo. Até porque o Brasil é membro fundador lá da ICAO, que é a Aviação Internacional Civil, né, que tem em Montreal. Ela é referência, né? Nós somos países signatários e o Brasil, membro dessa ICAO, ele é membro fundador. São os 10 países mais desenvolvidos na aviação no mundo. Isso significa que o espaço aéreo brasileiro é extremamente seguro. Extremamente seguro e referência aí no mundo. E a formação, a parte de investigação de segurança de voo também. A gente é assediados, vamos dizer assim, né? O Brasil, lá o CENIPA, ele é bastante assediado por um alto grau de profissionalismo, né? Alto grau de tecnologia. Vários países no mundo, até o laboratório das famosas caixas pretas, né? Que não são pretas, são laranjas, né? A gente tem um laboratório, eu fui até o chefe de laboratório de caixa preta, né? Vamos dizer assim, lá no CENIPA, na época. Então é referência nisso aí. Né? E com isso faz com que o país seja cada vez mais destaque, né? Destaque no mundo na aviação civil e militar, né? Porque o CENIP ele cuida também dessas duas frentes, né? É difícil a gente ver acidente com aviões militares, né? É difícil a gente... É difícil. É difícil, assim, a Força Aérea, eu posso falar um pouco do tempo que lá eu estive, os processos são muito bem feitos, né? Assim, tem essa história que militar é Caxias, mas tem que ser Caxias. Em aviação, a gente é muito interessante essa palavra. A aviação, né? Tem que ter redundância, né, Coronel? Tem que ter, Coronel. Tem que ter redundância, porque tudo tem que ter o a mais, tem que ter o excedente. Você nunca pode fazer a programação de voo, vocês que são aviadores, daqui para tal lugar, reto. Nunca pode ser exatamente isso. E né? a aviação, você fala do Caxias, é uma palavra interessante porque essa palavra ela é similar ao que a gente chama de disciplina, né? Então é muita disciplina, é muita seriedade. Então quando você tem disciplina, quando você tem profissionalismo, quando você tem seriedade, o nível aumenta muito, né? Não tem o famoso jeitinho brasileiro, né? Não tem aquela ideia de que, puxa vida, dá né? Pra ajeitar. Vamos arrumar aqui, não tem. O combustível vai dar até lá. Vai dar até lá, então não tem. Então quando tem essa parte profissional de alto padrão, é o que a gente traz exatamente aqui na própria Grandes Soluções, né? O Hélio pode falar um pouco também aí da história dele aí também. Inicialmente, junto com, né? Queria agradecer aí nos receber aqui, da oportunidade de falar bastante a respeito do nosso trabalho. E queria aproveitar o que a gente estava falando de formação. Sim. Né? A gente costuma dizer que lá na academia da Força Aérea, o cadete aprende a voar a aeronave, aprende a manipular aquele aparelho que é a aeronave. E no estágio que a gente faz lá em Natal, foi onde conheci o Grandes, lá que a gente, na escola, lá no grupo de instrução tática, no CATRE. Lá aprende a usar esse instrumento como arma de guerra. Sim. A Força Aérea é a defesa do país, então ela defende a nossa soberania com esse vetor que é a aeronave. E lá a formação tem esse estágio. E outra coisa interessante, uma diferença que existe na aviação civil para militar, o piloto da aviação civil ele vai voar o máximo que a lei permitir. Alguém contratou um piloto, se eu contratei, estou pagando esse piloto, eu quero que ele voe tudo. Aí vai ter uma barreira ali, você não pode exigir tanto desse cara, porque tem conceitos de fadiga, de legislação trabalhista. Então, quanto que eu posso fazer ele voar por mês? Pode fazer até 80 horas por mês, então vai voar 80. Se ele estiver voando 40 é porque eu não preciso de 2, de 3, de 4. E o aviador militar já voa o mínimo para
ter eficiência. Pô, se voando 10 horas por mês ele consegue decolar, achar o caminho que ele tem que ir até o alvo, jogar a bomba, acertar e Retornar em retornar, segurança. se com 10 horas ele consegue fazer isso com eficiência, com segurança, com economia, para que voar 11, 12? E aí nisso acaba que o oficial aviador da Força Aérea tem mais tempo de solo. Esse tempo de solo é usado também para outras coisas, como condicionamento físico, né? Eu sou formado em educação física, gosto dessa área, então tem esse condicionamento físico e cada um tem uma vocação. Então você vai ter o oficial aviador, que é o informático, tem outro que é o especialista em segurança de voo, tem outro que é da logística, e cada um tem. Eu, particularmente, fui para a área da educação, de ensino, inclusive eu sou formado em pedagogia também, e a minha área é de educação, ensino, aula, procuro me especializar nesse sentido, montagem de programas de Depois o senhor aula, retornou à exercício. AFA como instrutor, Não retornei como instrutor, não. Eu fui instrutor lá em Natal, lá no CAT. É, no nós CAT. fomos instrutores da especialização. Entendi. Lá no CAT. Então, E da onde que nasceu a ideia da Grandes? Foi depois que vocês foram para a reserva? No caminho aí já vinha pensando? Já tinha ali um embriãozinho dessa formação? Já tinha. Como ele conhece. A gente se conheceu lá em Natal, em 1997. Já tem um tempinho, né? Nós éramos instrutores lá de Natal, não só da parte da aviação, mas da parte de uma escola que tem lá dentro, né? Que é o GIT, que é o Grupo de Instrução Tática Especializada, que é uma escola da Força Aérea. Então nós fomos instrutores acadêmicos lá. A gente se conheceu, a gente já tinha uma afinidade muito grande. E depois que a gente se encontrou aqui em Brasília, né? Depois de rodar o país, né, a gente sempre se solidificou. País e o mundo. O mundo, né? Coronel, ele é mais antigo que o senhor, né? Mais antigo. Tem mais idade, tem mais experiência. É. E aí o que acontece? A gente já trabalhava junto, ministrando aulas em outras escolas, né? Outras escolas. Inclusive, ele mesmo lá no Sul, ele teve uma escola também. De aviação? Teve, sim, lá em Florianópolis, né? Em Florianópolis, em São José do Rio Preto, São José dos Campos. Trabalhei com aviação, formação de Você é do comissário Sul? de voo. Sou do Sul, sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre. Ah, Porto você é Alegre, gaúcho. Saí de lá com 14 anos. Para Prepicar. Saí para Ibicar com 14 anos. E nunca mais voltei para servir lá. Volto lá para visitar a família, tudo. A gente... O militar, principalmente o oficial, ele sai muito cedo, né? Sai muito cedo 14 e... anos da Epicar, eu com 15 anos para Epicar, então a gente... O senhor é carioca. Né? Sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Do Mas Rio. eu já perdi essa carioquês desde os Não, 16 anos. Tá né? falando pouco. Então a gente sempre trabalhou juntos nessa empreitada. E a Grandes nasceu exatamente, né? Depois que a gente foi para a reserva, a gente criou a Grandes com a nossa bagagem, experiência, né? Da aviação civil também, que a gente foi inspetor da aviação civil, a gente checou os pilotos da aviação civil, eu chequei durante 15 anos, né? Fiz muitos voos que a gente chama voos de cheque na aviação civil, trabalhei também nessa área, e a gente acabou juntando aí bastante conhecimento e bagagem, que a gente já formava pilotos civis, né? Na parte de teoria, comissários também na parte de teoria. E a gente, então, criou a Grande justamente para contribuir mais ainda para a formação e doar, né? Que a gente doa a nosso conhecimento, que é muito tempo, muita bagagem, muito grande. Assim, o princípio da Grandes, obviamente, que a finalidade é formar pilotos e comissários de voo na área da aviação civil. Mas o que os senhores entendem que a aviação militar, a vida na caserna, o pensamento de como ver as coisas a partir da ótica de um militar pode contribuir civilmente para isso? Como que vocês entendem isso de uma forma prática? Isso aí contribui muito, porque na aviação, aliás, qualquer profissão, mas na aviação mais ainda, Imperador, ela tem que ter uma coisa chamada disciplina e dedicação. Então, essa origem nossa, disciplina e dedicação, ela vem da nossa formação.
A nossa formação é de disciplina e de dedicação, né? E tentar achar sempre o quê? Um alto grau de profissionalismo. A gente sempre se dedicou com disciplina para ter um alto grau de profissionalismo, né? Eu fui da aviação de caça e depois eu fui para a aviação de transporte. Então, isso a gente traz de bagagem, de experiência, né? De conhecimento da aviação militar para trazer justamente para a formação do pessoal, né? Dos alunos do curso teórico, né? De piloto privado, avião, helicóptero, para os comissários. A gente traz exatamente isso, a disciplina, o alto grau, o alto nível. A gente sempre fala, né? Que a gente tenta elevar o nível para uma coisa que às vezes aqueles alunos eles não estão enxergando, porque estão tão acostumados num nível e a gente chega, né, para pouca disciplina, de pouca horário, estudo, dedicação, então a gente eleva porque a gente sabe que na aviação essa disciplina vai fazer muita diferença, né? Tem uma grande afinidade nessas duas atividades, que é militar e aviação, que acabam complementando a aviação militar. O aviador, mesmo o aviador civil, ele tem um monte de características que se identificam com a atividade militar. Sim. Porque na maioria das atividades, se você comete um erro, né, faz errado, vai perder tempo, talvez perca dinheiro. No militarismo, na atividade militar e na aviação, pode-se perder vidas. Então, é muito delicado essa atividade se fazer com previsibilidade, com doutrina, com disciplina, ter coisas, eu saber exatamente o que vai acontecer aqui do outro lado e não ficar na dúvida. Será que ele vai subir? Será que ele vai descer? Será que ele vai para cá ou será que ele vai para lá? Será que é cedo ou será que é tarde? Se vier de frente, vai para que lado? Para que lado que vai, né? As regras do ar. Sim. Então, tudo isso, o plano de voo, o boletim meteorológico, a manutenção, tudo tem que ser exato, certo. E é interessante que eu vejo ao longo dos anos aí, trabalhando com aviação e vendo o mundo corporativo, eu vejo muitas coisas que foram importadas da atividade militar, que é bem mais antiga que a aviação, para a aviação. E agora da aviação para o mundo corporativo. Quer dizer, dá para errar? O empresário hoje assim, dá para errar? Tá, não vai matar ninguém, eu vou perder dinheiro, vou demorar um pouquinho mais. Mas se eu fizer desse jeito, eu vou passar na frente de todo mundo. Como um relato aí do que o senhor está falando, eu tenho lá na minha empresa, um dos nossos funcionários chama o Gustavo. E o Gustavo, ele é o responsável pelo nosso CD, que é o Centro de Distribuição. Porque tem a unidade Vicente Pires e a unidade Cruzeiro Novo. E o Gustavo é que faz todas as compras e abastece o nosso CD e daí distribui para as duas unidades. Certo. E o Gustavo, às vezes, tem mania de chegar lá na nossa chefe de cozinha e perguntar: fulana, tem isso? Aí a Ciene dá a resposta para ele, ele leva isso como verdade e abastece o CD ou não. E geralmente ele erra, porque lá não tá certo. E o que eu aprendi lá na Grandes foi o seguinte, eu lembro, toda vez eu falo pro Gustavo, Gustavo, mexe o manche, olha na asa. Mexe o manche, olha na asa, vê se o Flávio mexeu, entendeu? Nada de ninguém, não confia em ninguém. Mexeu, olha na asa. Sempre checando, né? Olhou, olha lá, vê se o profundor mexeu. Então, assim, o Gustavo, ao longo do tempo, ele aprendeu a não confiar em ninguém. Ele aprende a confiar no que ele viu. Exato, exatamente. Ah, tem combustível, pode decolar. Não. Eu vou lá olhar. Vai medir, vou medir. Entrou mesmo, se não entrou água, né? Pode ter entrado água. Claro. Então, com o passar do tempo, o Gustavo, olha para você ver como que o que o senhor está falando é perfeitamente encaixado tanto no mundo corporativo, na vida das pessoas e principalmente na aviação. Que se você não checa todos, tá lá o copiloto, né, o comandante e o copiloto. Tá. Olhou, testou, checou, cheque. Se você faz isso na vida, coronel, não tem muito aonde dar errado. Não tem muito aonde dar errado. É onde entra você não gasta mais a disciplina. A disciplina. Exatamente. E esse é o fundamento do que o senhor estava falando, que a vida na caserna é exatamente isso. Hierarquia,
Disciplina. E Na traz aviação, pra aviação civil, e isso quando aí você é traz mais do isso que nunca. para a aviação civil, e se você traz isso também para a vida, as coisas ficam estabilizadas. Hoje o que me parece é que as coisas são tudo muito. Pode ser de todos os jeitos. Não, não pode ser de todos os jeitos. E se tratando aqui de aviação, do que a gente está conversando, existe um roteiro criado por milhares de homens e milhares de mulheres que chegou a esse ponto. E esse é o ponto fundamental de que quando acontece um acidente, para que gasta milhões, né? Você que está em casa, para que gasta milhões numa investigação de acidente aeronáutico? Sendo que não vai trazer a vida de ninguém mais. Responde, coronel. Por que gasta tanto dinheiro? A gente fala, não é gastar, né? Investir. É investir. A gente investir. Mas no pensamento Exato. médio ali do Exato. ser humano, para que eu tô gastou gastando tudo? um dinheiro tanto para poder investigar aquele acidente? E né? um dos clássicos aí é o Air France, né? A França, Muito, nossa, muito, levou muito dinheiro. tempo ali para Muitos localizar anos, a caixa muito preta, dinheiro. né, e tal. Mas na investigação de acidentes, né, o objetivo principal é que aquilo não ocorra mais. O cerne da investigação é justamente que evite novos acidentes com o que aconteceu, com o que ocorreu, né? Então a investigação, na verdade, esse investimento na investigação, ela salva vidas. Salva vidas. Porque ele vai observar qual foram aqueles fatores que contribuíram, né? Que são alguns fatores que a gente na investigação faz. Fatores humanos, fatores operacionais e a própria máquina. E cada fator desse tem ali um mundo, né, dentro desses fatores, principalmente o fator humano, que é o que mais estatisticamente ocorre esses acidentes. E esses fatores que contribuíram para aquele acidente, o final dos relatórios tem as recomendações, que são justamente se recomenda para que aquele fator que ocorreu não ocorra novamente. E isso salva vidas. Isso salva vidas. Interessante, né? Você falou de custos, né? Tem uma frase célebre da segurança de voo, da investigação de acidentes, né? Se você acha que a prevenção Custa é cara, caro. imagine quanto custa um acidente. Então, o Absurdamente. que se gasta numa prevenção é insignificante Exato. em relação a exatamente. todos os acidentes que aquela investigação vai evitar. E o Exatamente. mundo inteiro, os países, na verdade, né, que são signatários lá, como eu falei, da ICAO, todos né, têm o seu órgão de investigação, né? Todos têm o seu órgão de investigação, alguns mais tímidos, né? Outros um pouco mais avançados. E como eu falei, o Brasil, né, o CENIPA, ele é uma referência no mundo, né, com relação a isso. Sim. Então, os acidentes que ocorrem aqui no país, principalmente aqueles que repercutem mais, né, como aquele acidente da Marília Mendonça, que foi, né, trágico também. Mamonas Assassinas. Mamonas das Assassinas, Da Chapecoense, o que mais apesar recente da Chapecoense, de não né? ter sido no Brasil, foi com uma aeronave brasileira. Sim, E tudo começou aqui no Brasil, né? Tudo começou no Brasil. Então, esses que repercutem mais na televisão, mais do que nunca, o CENIPA ele entra, né, como o centro de investigação, justamente para que não ocorra mais. E o interessante que a gente sempre comenta, todos os relatórios que são investigados no país, né, pelo CENIPA, são relatórios ostensivos. É público. Então não tem nenhum esconderijo, não tem nada que não, o relatório é só para a parte ali de investigação. Não, são públicos. Você entra no site do CENIPA, coloca a matrícula da aeronave, né, e tá lá o relatório final. Tá Inclusive, lá o uma coisa relatório da muito- Marília Mendonça, tá o relatório lá da investigação da Chapecoense, tá lá. É só... Inclusive, uma coisa muito bacana é que o relatório final, ele não aponta culpado de nada. Não aponta culpado. A gente não tem culpado. São os fatores que contribuíram. Não vai achar culpado. Como o pessoal da mídia, né, vamos dizer assim, é normal tentar pontuar, mas é por desconhecimento da forma como se é a investigação,
para que não ocorra novamente. Então não se aponta culpados, não tem, foi aquele fulano, foi aquele Beltrano, ou foi aquele equipamento que saiu, alguma coisa. Na verdade, é São apontar vários fatores, né? fatores concorrentes ali que que aconteceram. contribuíram, né? Inclusive o Lito, lá do Aviões e Música, fala bastante sobre isso. Exato, Um acidente aeronáutico, ele é o fechamento de vários elos. Vários erros. Nunca acontece do acaso. É o fechamento de vários elos, que vai indo e culmina num acidente. Isso aí é um clássico da teoria, né, do James Rizzo, de 2007, que ele fala dos queijos suíços, e cada queijo tem aqueles furos, né? São vários queijos suíços, é todo furadinho, Sim, né? sim. Você põe um queijo suíço do lado do outro, e aí vai... o acidente, ele vai ultrapassando os buraquinhos do queijo suíço, humanos, operacional e tal, vai trabalhando aí, acaba Culmina lá culminando. num Então, acidente. cada queijo suíço e cada buraquinho daquele são fatores que exatamente contribuíram para aquilo que ocorrer, né? E isso é muito o Brasil, né? Ele é muito louvável, né? Coronel, trazendo agora aqui para grandes soluções, para a nossa tão querida escola de aviação. O que o aluno vai aprender, o aluno de piloto privado e o aluno de comissário de voo vai aprender na Grandes? Qual é a grande função da Grandes? Então, a Grandes Soluções é uma empresa de consultoria, a gente também faz consultoria aeronáutica, né? Para as escolas de aviação, para o centro de instrução, os pilotos também, a parte de documentações, programas de instrução, toda a legislação da ANAC, então a gente tem essa parte pela bagagem e conhecimento. E também temos lá os nossos cursos teóricos, né? De piloto privado, avião, helicóptero, comissário e também agora na parte da ICAO, da prova da ICAO. Né? Então, quando o aluno chega lá, iniciando ainda na aviação, né? A gente sempre fala, né? Quando a gente entra em contato com nossos colaboradores via WhatsApp, pergunta exatamente, né, como é que funciona, que eu quero ser piloto. Acho que a pergunta que deve ser... Como é que inicia, né? Como é que inicia, quais as matérias que nós vamos ver aí, vai me preparar para a prova da ANAC. O que eu tenho que fazer, eu já vou, quando terminar o curso... Quanto tempo leva? Eu já posso entrar na Gol, na TAM, eu já quero voar, né? Então isso aí é normal, até porque entra nesse mundo da aviação. E a formação do piloto civil, né? Ele é uma sequência de conhecimentos. São 3 licenças principais, né? Uhum. São a licença piloto privado, que não é que você vai voar privadamente, é o nome da licença, o pessoal até confunde, né? Depois a outra licença é piloto comercial e a última é piloto de linha aérea. Então essa primeira licença de piloto privado, ela é a porta de entrada, é a primeira licença. É aquela licença que é básica. É nessa que a Grandes trabalha. É nessa que a Grandes trabalha, porque ela é dividida em 2 fases. A parte teórica e a parte prática. Tem que voar, né? Sim. E nessa parte teórica é onde a gente, na Grandes, ministra o curso teórico de piloto privado, avião e helicóptero. São 10 semanas, né? Nós temos presencial e também oferecemos ali a parte da modalidade EAD. Sim. E aí ele entra e estuda 5 matérias, né? A gente dá mais, que faz um complemento, né? Plus. Um plus, que é um grande também diferencial da Grandes Soluções. A gente não se atenta só com as 5, que é meteorologia, teoria de voo, conhecimentos técnicos da aeronave, regulamentos de tráfego aéreo e a navegação aérea. Essas são essas 5 matérias que ele vai fazer a prova da banca da ANAC. A banca da ANAC, ela é aberta regularmente, tem que agendar, não é, ou tem de tempos em tempos, abre a banca? Então, a banca da ANAC já foi um tempo, né? Já está há muito tempo na aviação, foi um tempo que tinha esse nome até banca, porque ia uma equipe que saía do DAC e ia para uma localidade para aplicar aquela prova, eu já fiz pacotes isso. lacrados, né, das provas. Hoje em dia, a ANAC tem um convênio com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. As provas são aplicadas nos polos da FGV. O candidato entra no site, faz o seu cadastro,
coloca as datas que são mais convenientes para ele, recebe um retorno dizendo dia tal, tal hora, você vai fazer a prova em tal local. E a todo momento, agora tem alguém fazendo prova. Amanhã vai ter alguém fazendo prova a essa Que hora, marca eletronicamente, Aí né? são todas as licenças, né? Não só de piloto, né? Comissário, mecânico, outras licenças, outras habilitações. Então, tem também, não é só para piloto. E é feito online, né? Antigamente era papel, agora é no computador do polo, onde é aplicada, né? Mas é no computador ali na hora. A pessoa tem que ir presencialmente. Né? Chegar no horário. No horário. Até mesmo a vestimenta. Tem uma IS que fala como é que não é de qualquer jeito. Poxa, bermuda, chinelo. Saiu da praia, Sai tá lá da de praia agora, sungão. minha prova. Eu acho que isso é uma das grandes complicações da vida moderna, é regras, né? Regras. E se tem uma coisa que tem na aviação, é regra. É interessante apontar, eu estava ouvindo o Grandes falar sobre a carreira, né? A ICAO, na sua convenção, tem vários anexos que falam de vários assuntos. E o anexo 1 fala de licença de pessoal e tem essa trajetória. O que precisa ter para ser mecânico? O que precisa ter para ser comissário? O que precisa ter para ser piloto? E nessa trajetória tem a capacitação, o conhecimento, né? O conhecimento técnico, que é essa parte do teórico. Para começar a voar, tem que antes comprovar o conhecimento técnico. Exato. E é interessante que isso aí se amplia. Às vezes, uma pessoa faz o curso teórico para conhecer, para poder falar. O cara fala assim, quanto é que custa um curso de pilotagem? Pô, tem que fazer tantas horas, dá tantos mil. Nossa, eu não estou em condições agora de fazer isso. Mas posso fazer o teórico? Pode. Eu já tive um aluno, uma vez eu entrei na sala de aula, tinha um senhor bem idoso, né, na frente. Aí eu pensei assim, deve ser o pai de algum aluno que veio junto para ver como é que é minha aula. Aí no intervalo, conversando com ele, aí eu falei, você está acompanhando aí, seu filho? Eu falei, não, eu sou aluno, estou matriculado aí. Aí eu falei, mas o senhor sabe que, ser sincero com o senhor, né, vai ser difícil ser contratado pelo avançar da idade e tal, né, tem que fazer os exames médicos. Aí ele falou, não, mas eu não quero pilotar na companhia aérea. Eu desde criança, eu queria ser piloto, mas, não tinha dinheiro. Minha família, meus pais não tinham condições de pagar um curso para mim. Aí depois eu comecei a trabalhar, tinha dinheiro e não tinha tempo. Aí fui me envolvendo no trabalho, fui muito bem sucedido. Estou aposentado agora. Agora tem dinheiro e tempo. Vou fazer o curso de piloto. Então esse senhor aí é igual o Walter. É igual eu. É igual eu, a mesma coisa. Eu quando eu fui para a Força Aérea, na verdade eu alistei no Exército, fui dispensado e daí depois eu fiz o concurso da Força Aérea e em algum momento, ao invés de eu ir para a academia da Força Aérea, tinha muita bagagem, né? Meu pai era do Senado Federal, quando o Senado ainda era no Rio de Janeiro, pai carioca, e a capital veio, então, quer dizer, a gente teve sempre uma situação muito boa. E daí, por algum motivo, eu fiz o concurso da Polícia Civil, fui ser agente de polícia. Né? Não sei se por ser meio moleque e tal, gostei, pensei nessa área e não fui. E daí a vida andou, até que um dia eu ouvi falar de Grandes Soluções. Fui lá, quando vocês ainda funcionavam no Aeroclube de Brasília, ali no começo, 903. E eu fiz exatamente o que o senhor está falando aí. Aí eu fui lá fazer a matrícula, daí quis também um pouco incentivar meus filhos, o Vitor e o João. E daí, na hora que eu terminei o curso, que eu fui fazer o CMA, que é uma coisa que depois eu quero que vocês falem, que é o Certificado Médico Aeronáutico, eu descobri que eu tinha um problema no coração. E daí eu fiz essa cirurgia no coração, botei as 4 pontes, agora passou 2 anos, e agora eu vou para a parte prática. Começar a voar. Deu uma recalchutada. Refez o motor. E agora a gente tá pronto para ir, né? O médico liberou. E a paixão da aviação. A paixão pela aviação é um mosquitinho que vai te morder. A gente é suspeito, né? Você vai arrastar a vida inteira. E outra coisa que o Coronel Hélio falou lá no curso,
Voar é assim, quanto mais você voa, mais você tem vontade de voar. E quanto menos você voa, Então, menos você tem vontade de voar. Interessante aqui outro caso, né? Mas também já tive aluno que entrou, eu vou fazer o teórico. Vou fazer o curso teórico porque eu quero saber. A hora que aparecer um acidente, o pessoal fala muita besteira. Fala mesmo. Eu quero aprender, vou fazer só o teórico, não quero ser piloto não. Aí começa a fazer o curso teórico. Caraca, que negócio legal, que negócio bacana. Eu vou fazer o prático também. Mano. E aí quando voa, faz o prático. Aí começa a voar e se encanta. Começa a se encantar, não tem jeito. Eu lembro, Coronel, quando eu tava no Hospital do Coração, lá na UTI, eu falei assim, cara, eu vou voar. Nem que de alguma forma vai acontecer. E daí eu entrava em contato com o Dr. Rogério, que é lá do CMA. Ele falou, Walter, não dá, só ultraleve. Ultraleve eu não quero. Ultraleve eu não quero, eu quero avião de verdade. Que tenha mancha, eu não quero mancha no meio das pernas, eu quero um mancha que segura com as duas mãos. E a coisa foi indo, até o dia que o doutor Rogério me ligou e falou, Walter, já quanto tempo que já tem? Eu falei, já fez 2 anos. Pega um laudo completo com o seu médico e traz aqui que nós vamos repetir o CMA. Sim. E daí a gente repetiu o CMA e daí deu certo. Obviamente que eu não vou avançar a mais do que piloto privado, Claro. porque eu não quero exercer essa atividade remunerada. Mas assim, dentro de mim, eu ainda vou decolar com um avião. E eu sonhava coisas assim, ficava pensando assim, na hora que eu fizer o voo solo, eu quero ainda que taca lama em cima de mim, o batismo, vai ter o churrasco, vai ser um churrasco, viu? Isso que você está falando é muito interessante na sala de aula também, porque tem as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, alunos que não tiveram oportunidade de voar. Só tem ainda a imaginação. Nunca, nem como passageiro. Nem como passageiro também, né? Mas assim, aquela que está na cabine, né, à frente de uma aeronave. E aí os alunos do curso teórico, né, começam assim, começam a estudar um monte de matéria, navegação, né, conhecimento, teoria, né? E a gente também no curso proporciona algumas visitas. As visitas técnicas, né? Visitas programadas. A gente vai com o nosso parceiro, que é a Philipex Aviation, que fica ali na Aeroporto do Botelho. Coronel Felipe, vamos juntos lá na presidência da República, na época. E ele tem, né, a parte prática. Né? Então, a gente convida os nossos alunos a, quando terminar o curso, tal, fazer a parte prática lá, mas eles podem fazer aonde quiserem, né? Mas a gente indica lá. E a gente tem no curso essa visita programada para lá. Eles fazem um voo de incentivo, é uma aula teórica prática. A gente dá uma teoria com a prática, né? A gente abre depois o motor, estuda lá o que a gente colocou dentro da sala de aula. E algum desses alunos tem a oportunidade de fazer um voo que chama voo de incentivo, uns 15 minutinhos ali. E isso é muito bacana, porque quando esse aluno volta, né, que nunca voou lá na aeronave ele já 10.52, volta contaminado. nossa, ele já volta ali e fala, é isso que eu quero, é sensacional, é maravilhoso. Não, me deu mais um ânimo, me deu mais uma ducha ali de energia para poder e tal. Isso aí é muito bacana. E isso, outro diferencial nosso também ali da Grandes Soluções. A gente tem, né, essa proporciona, né, esse voo de incentivo. Como também nós temos a visita ao próprio CENIPA. A gente leva os nossos alunos ao centro, né, de investigação ali em Brasília, no Comar, que fica no Comar Meio. E passo o dia, como eu fui de lá, trabalhei lá, Sim. A gente proporciona aos nossos alunos a vivenciar como é que é a investigação, o que o CENIPA faz, que isso também pouquíssimas, aliás, quase nenhuma escola de aviação tem essa porta de entrada ali para poder ter essa oportunidade de conhecer o CENIPA, o trabalho. Ou seja, a gente respira, né, o aluno não só na sala de aula, o aluno também respira a aviação nessas visitas programáveis, né? Na parte da prática, que ele já vai sentir esse voo, como é, que fica encantado. E aí no dia seguinte, quando tem esse voo, o pessoal tá lá, tá cheio a sala, né? Ninguém falta ali, nada, né? Eu acho que desde Santos Dumont, o brasileiro é altamente apaixonado pela aviação. É altamente apaixonado. A gente tem vários casos do comandante Rolim, né, que foi o fundador da TAM. Ali é uma história absurda de paixão pela aviação, né? Eu acho que todos nós, em algum nível
de alguma forma, todos nós brasileiros Uma são evidência disso, Pedro, quando tem os portões abertos na base aérea, e fecha o lota. trânsito. Nossa, tem filas sim. imensas. Eu ele nunca vi fica- uma fila tão grande. É Fica dentro da absurdo. base aérea de Carros Brasília, né? Os querendo portões abertos, né? Acessar. E ali a quantidade de gente que vai é sensacional, é muito grande. A paixão da aviação é terrível. É um mistério também, né? Sim. Como é que pode uma aeronave tão pesada, toneladas e toneladas, como é que esse negócio voa? Né? Como é que esse negócio sai do chão? É um negócio complicado. Principalmente quando você passa do lado, por exemplo, de um Airbus, um A380, quando você olha, não é possível que um Não. danado desse voa, ainda voa com um monte de gente dentro. Então o aluno lá da Grande, na parte do avião do curso teórico ali, que a gente fica lá no Clube da Aeronáutica de Brasília, né, no setor de clubes da Asa Norte, durante 10 semanas ele mergulha completamente ali nesse mundo da aviação. Então a gente notoriamente tem a construção do conhecimento ali quando ele inicia no primeiro dia. Tá? Primeiro dia, tá lá perdido, ainda fica, poxa, é isso mesmo. Naquela primeira semana ainda está fazendo a sua adaptação. E quando chega na 10ª semana, está totalmente transformado. Não só de conhecimento, de bagagem, de aviação. Então o que a gente chama, né, Hélio, da pedagogia, ele ganho de conhecimento ali absurdo, né? Absurdo. Como Sim. também o comissário, né? O comissário também. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que está o Essa mercado da parte. aviação hoje? Tanto para piloto quanto para comissário de voo. Olha, tá faltando piloto e tá faltando comissário. Essa é a verdade. O mundo hoje, ele tá uma carência muito grande com relação a esses profissionais. Então a procura está sendo muito grande com relação a isso. Né? As companhias aéreas brasileiras estão adquirindo novas aeronaves, né? A gente vê aí companhias adquirindo novas aeronaves. E, naturalmente, com a aquisição dessas novas aeronaves, contratando pilotos, né? Então, tendo que contratar pilotos. E, paralelamente, também, né? Contratar comissários, né? Tripulação de cabine, que a gente chama. E o mundo, como o Brasil é referência na formação, como eu falei aqui, o Brasil é referência no mundo, as companhias aéreas estrangeiras vêm para o Brasil para captar esses pilotos e os comissários. Aí eles saem do Brasil, vão voar nas companhias aéreas estrangeiras e tem que preencher essas vagas dentro do Brasil. Então, o ciclo não para. Então, tem mercado, não está escasso, está faltando. É só entrar aí no LinkedIn, né? Entrar nas mídias sociais que você começa a surfar ali e você vê, né, Hélio, a carência que tem de profissionais que precisam. E o começo tem que ter um começo, né? Sim. O começo é justamente o curso teórico. O senhor entrou num assunto que eu ia perguntar para o senhor. Então, Coronel Hélio, qual a importância do aviador e do comissário saber falar inglês? Bom, não posso negar que é fundamental. A gente está num mundo globalizado, o inglês é a língua que se tornou a língua padrão. Mas existe um mito, um mistério, né? De uma moça que quer ser comissário, mas eu não falo inglês, nunca estudei inglês. Eu tenho várias alunas. Tem aluna que saiu do terceiro ano do ensino médio e foi fazer o curso de comissário, nunca entrou numa faculdade, nunca fez curso de inglês fora e foi admitida na companhia sem falar nem inglês nem espanhol. E já com o saláriozinho dela, com o tempo no hotel para estudar, começou a adquirir as bandeiras que a gente fala, né? Aquela comissária que tem a bandeirinha ali que fala inglês, que fala espanhol, pode ser durante a carreira. Então, é importante, é um diferencial? Sim. Mas é fundamental que tenha? Não. É interessante, até já quando decidir, vou ser piloto, vou ser comissário. Então, ao mesmo tempo, já ver que horário que eu vou arrumar para aprender inglês. Inclusive, a Grandes Soluções está começando esse ano com um curso preparatório para a prova de proficiência em inglês da ICAO, que é uma nota, né, assim como tem IELTS, tem
Sim. as proficiências em inglês para o meio acadêmico, na aviação também tem, que se chama o inglês ICAO. Né? Sim. E tem 6 níveis a serem atingidos. Tem uma prova, o candidato se matricula, faz lá e ele recebe um nível. Prova oral, né? Tem várias fases, tem de ouvir um texto, interpretar, a tomada de decisão. E ele tem um nível, existe um valor até que as empresas, é desejável que tenha ICAO 4. Mas, então, o nosso curso vai preparar os nossos alunos para fazer essa prova de proficiência e tirar no mínimo o ICAO 4. Que também é outra coisa, né? Você fala, não, mas eu não preciso fazer curso nenhum para isso, porque eu já morei nos Estados Unidos 5 anos. Pode ser que você pegue um nativo e vá fazer a prova da ICAO e ele não passe, porque ela tem características da aviação, né? Da aviação. Da aviação. Da aviação, é isso que a gente vai... Ainda sobre esses mitos e verdades da aviação, é verdade ou é mito que para ser comissário tem que ser mulher alta e tem que ser mulher bonita? Não, isso era um estereótipo antigo, né? Coisas antigas. Tempo das aeromoças. Aeromoça, né? A gente fala muito do pessoal da Varig, da Trans Brasil, que antigamente você Saudosa sentava, Varig. a comissária colocava lá pratos. Um jantar maravilhoso. Jantar, né? Copos eu de já vidro, jantei bem na talheres, né? Aquele aviação dourada. Hoje não existe mais isso, né? E naquela época tinha um pouco desse estereótipo também. Mas hoje em dia não tem mais isso. As companhias aéreas, elas querem as profissionais competentes com conhecimento. Independente se é feia, se é bonita, né? O que é o feio, o que é bonito, né? A gente não tem como apenas um mediar estereótipo. isso aqui. É interessante. Isso não conta tem. A história da carreira de comissário, que no início, os voos eram em aeronaves precárias, né? Sim. Muito menos confortáveis do que a de agora. Voavam mais baixo, mais sujeito a turbulência, demoravam muito mais. Bom, o passageiro ali que não estava acostumado com aquilo, muitas vezes sentia mal, acontecia alguma coisa no enjoo. E tinha uma moça que conseguiu fazer o curso de piloto, mas ela não conseguia ser contratada como piloto, tinha um preconceito com a mulher, não conseguia ser contratada como piloto. Ela conseguiu convencer a companhia aérea, que ela também era enfermeira, de que era necessário ter uma enfermeira dentro dos voos para atender os passageiros. E aí ela conseguiu ser contratada e trabalhar para atendimento dos passageiros. E a empresa começou a ver, os passageiros estão gostando de ter uma pessoa que... O passageiro não está fazendo nada, em vez de ele ficar preocupado com se está alto, se está baixo, se vai cair, se está rápido, eu vou dar uma outra preocupação para ele, vou dar uma comida para ele escolher, vou dar um cafezinho, uma aguinha, aí vai ser uma moça bonita. E existia, sim, no passado, limitações de idade, não pode ter mais de 28 altura. anos. Altura. Tinha que ser solteira. Era uma barreira, né? A vida de casado para uma mulher mais complexa. Eu vi esses dias uma postagem de uma comissária que foi admitida na Azul, se não me engano, com 58 anos. Para mim, 58 anos é uma menina. É uma menina. Foi admitida também, hoje não tem mais idade. A filha dela é comissária, ela, admirada com a carreira da filha, eu vou fazer também. Fez o curso de comissário. Foi. E aí se inscreveu lá no processo seletivo e passou também, porque se você tem uma companhia aérea, tem 2 pessoas lá para assumir um determinado cargo, né? Estou resumindo aqui, né, uma situação. Uma linda, maravilhosa que fala inglês fluente e a outra que não é tão linda e tão maravilhosa e de repente nem sabe falar inglês, mas é uma pessoa mais agradável, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do paciente, uma pessoa, né, bem diferente daquela outra que de repente é ríspida, é grosseira, não dá atenção. Quem a empresa vai contratar? Sim. O inglês eu ensino para essa pessoa aqui. E é isso que a gente fala também no nosso curso de comissário. O atendimento ao público. Além das matérias, as 12 matérias para o curso de comissário, ainda nós temos essa orientação quanto à postura, procedimento. Você não está entrando, né, em uma carreira que você vai lá e faz uma prova, passou na prova, você está apto. Não, você tem que ter um perfil. Esse perfil a gente ensina
e a convivência, o bate-papo, a troca de ideias em sala de aula também transmitem essa pontualidade, esse comportamento, esse respeito com as outras pessoas, esse interesse pelo bem-estar do próximo. E principalmente uma outra coisa, outro mito, né, que você estava falando em mitos, né? O comissário está ali para servir, para entreter, como era antigamente. Não, o comissário é um agente de segurança. Eu costumo falar, tem sala de aula, né? Você imagina que uma aeronave comercial voando é um charuto metálico com 200 pessoas lá dentro, a 30, 40 mil pés de altitude, numa velocidade maior do que qualquer carro aqui embaixo. Alguém ali dentro tem que saber o que fazer se der algum problema. Se começar a sair fumaça, se der um barulho estranho, onde tem extintor de incêndio, o próprio passageiro, que eu faço se um passageiro passando mal, tá agressivo, algo parecido, tem de tudo. Exatamente. Se prender a mão numa porta, alguém, pelo menos uma pessoa ali tem que saber isso. E se tiver um pouso forçado, alguém tem que saber como fazer para sobreviver ali até chegar ao resgate, como fazer um abrigo, como conseguir água, como conseguir alimento, como atender quem se machucou. Então o comissário de voo é primordial dentro do avião. Nossa, é primordial. Tanto que as companhias aéreas no mundo, elas não exibem de ter comissários, né? E o interessante no curso de comissário da Grandes Soluções, que são 3 semanas, né? A gente mergulha totalmente no que interessa para a prova da banca da ANAC. O pré-requisito é que tenha 18 anos e ensino médio, né? Até porque são pré-requisitos para ser contratado. No mínimo 18 anos. No mínimo 18 anos. Nós tivemos aluna com 40 a mais, 50 a mais, tiveram lá com a gente, foram até contratados. Então também não tem aquela famosa idade tenra, né? Não, tem que ter abaixo de 30 anos, não tem. Já tivemos alunas que fizeram o curso com 40 a mais, 45 a mais, que a gente diz, e foram contratadas, né? E a altura que você comentou, né? Não tem, as companhias elas não limitam a altura mínima, né? Não tem uma altura mínima. É que da parte prática lá tem que abrir o BIM, né? Que é aquela bagageiro parte de cima, né? E aí tem alguns macetes e tal. Abriu, fechou ali, tá tranquilo, tá sem problema, já tá aprovada. Né? Mas antigamente tinha realmente uma limitação. As companhias aéreas estrangeiras já têm. Agora, a última pergunta aqui desses mitos e verdades da aviação. A aviação é só para rico? É uma atividade elitista? Ou qualquer um pode fazer, consegue fazer o curso de piloto? Dá para fluir, beleza? Ou a pessoa precisa ter ali um certo poder aquisitivo? O que acontece? Tudo é questão de força de vontade e dedicação, né, Imperador? Eu não posso dizer que é um curso... vamos dizer assim, a formação do piloto privado, principalmente na parte prática, que seja uma coisa barata. Ela tem o seu custo, é um custo relativamente alto, né? A parte prática hoje são em torno de 42 horas de voo, que é a parte prática. Ele fez a teoria, passou na prova lá com a gente. Aliás, o nosso índice de aprovação é altíssimo, né? Nível A pela ANAC. Ou seja, a cada 10, 9 passam. Né? Sensacional. Muito alto. E aí ele vai para a parte prática. Essa parte prática é um custo, naturalmente, né? São 42 horas de voo. Hoje a média da hora de voo... Da teoria para a prática tem que fazer o CMA ali, né? Tem que fazer o exame médico, Então ele é um custo um pouco pesado, mas é o que eu falo, né? Ele está investindo numa profissão. Ele está investindo numa carreira. Não é um cursinho que ele E é um valor similar também a uma faculdade. Sim, um valor similar à faculdade. E aí, é a mesma coisa, na faculdade de alto padrão, a mensalidade também acompanha esse alto nível, né? Sim. E ele tem uma formação, ele tem uma profissão. Ele investe. Inclusive, o curso de piloto é mais barato que você fazer uma faculdade de medicina paga. Às vezes, com certeza. Às vezes vai fazer a conta, tem que fazer 45 horas de voo, cada hora de voo custa tanto. Nossa, que grana. Aí, de repente, vai ver uma faculdade, não precisa nem ser medicina. Tem muita faculdade que nos 4, nos 5 anos, pagando aquela mensalidade. Paga 3, 4 vezes mais. Transporte, o lanche. Paga 3, 4 vezes mais. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. O mercado da aviação hoje é
é bacana a remuneração, como que é? Obviamente que a gente tem uma ideia, mas ali para aquele profissional que recém-formado, o que que ele começa, o que que é um salário mais ou menos de entrada? Isso é uma pergunta muito interessante porque a primeira formação, como eu falei, é a licença de piloto privado. Ele não pode ser remunerado para isso, né? Sim. Ele tem que galgar a próxima licença, que é piloto comercial. Aí ele vai ter que fazer novo curso, né? Que já entra voo por instrumento. E depois também a parte prática, né? Que é a parte dos voos por instrumento. Aí ele obtém a licença de piloto comercial. Hoje o piloto da licença, que tem essa licença de piloto comercial, tem a prova da ICAO, que é um grande diferencial na aviação. Ele adentra nas companhias aéreas hoje, para começar, porque está começando, né? É natural. A média hoje nas companhias aéreas está em torno de 9 reais ali a parte Isso, salário de básica, entrada, né? salário de entrada, que não é tão ruim. Aí você, exatamente a gente fala naquele detalhe do investimento. Então ele Sim. se investe bastante nessa parte. É um Tem a salário comparado aí de formação, engenheiro, e está começando. E ele não precisa ir para as companhias aéreas, né? Existem várias frentes na aviação aviação. executiva. Tem aviação executiva, tem aviação de táxi aéreo, tem aviação agrícola. Essa é uma que remunera muito. remunera bem. Então, eu tenho aluno nosso que formou com a gente já tem uns 20 anos atrás ali, foi até aluno meu, que hoje ele é da aviação executiva, ele ganha 40 mil, 42 mil reais. Mas como é que ele chegou a isso? Não é de um dia para outro. Não. Ele foi galgando Aeroclube, piloto conhecimento, piloto privado, piloto comercial, investindo e tal, e hoje ele tira esse valor. Então, é um valor muito bacana. Hein, Pedro, você está falando de investimento, eu lembrei de uma história que eu ouvi do próprio protagonista numa palestra que eu fui. Não vou falar o nome porque eu não autorizado a saber quem é, mas quem conhece vai identificar. Ele é conhecido. Ele disse que ele chegou à conclusão que não consegue se formar piloto, só tem um motivo para não conseguir se formar, é desistir. Aí ele conta a história dele, que ele queria voar e não tinha grana para pagar as horas de voo. Aí ele treinava no Flight Simulator. Treinando tanto no Flight Simulator que ele se tornou um expert em Flight Simulator. Aí as pessoas perguntavam para ele, pô, como é que é o macete para fazer isso? Eu quero treinar aqui. É assim, assim, assado. Aí ele resolveu fazer uma apostila e começou a vender a apostila para pagar a hora de voo. Bom, começou treinando no Flight Simulator e fazendo uma apostila para vender, para pagar as horas de voo. Para virar dinheiro, para... Hoje ele é comandante e tem uma editora. Então, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Exatamente. É isso que eu digo. Então, você que quer ser piloto, né? Você que quer adentrar nesse mundo da aviação, vale muito a pena. Vale muito a pena. Investimento aí para o futuro e começa com a gente, né? Na parte teórica, aqui em Brasília, né? A parte presencial e também na modalidade EAD aí para o Brasil e para o mundo todo. Então vale muito a pena, vale muito a pena. A gente é suspeito, né? Mas de qualquer forma o investimento é muito importante porque tem retorno, tem carência por aí, né? Agora nas nossas considerações finais, para quem realmente quer ser comissário de voo, piloto privado, o que vocês aconselham aí rapidinho como o grande lance para procurar a Grandes Soluções? Nós temos o nosso site da Grandes Soluções, que tem lá todos os nossos cursos teóricos, né, como o piloto privado, avião e helicóptero, né, a gente também tem essa frente, presencial e ensino à distância. E o comissário, nós temos também as turmas presenciais aqui em Brasília, que nós ficamos lá no Clube da Aeronáutica, né, e também na modalidade EAD. Então a gente... lá tem todas as informações, tem tudo para iniciar, tem o nosso contato WhatsApp Business, que você consegue tirar todas as dúvidas lá com a nossa colaboradora Rafaela, ela consegue te explicar tudo o que precisa saber, como é que inicia, como é que faz, etc, etc. E a gente já está aí na porta para começar uma nova turma, né, de comissário, que agora dia 13 de julho, e depois de 13 de julho nós vamos ter aí
São 3 semanas de curso, nós teremos aí o piloto privado presencial, que é 3 de agosto, que a gente já está terminando essa parte de piloto privado da turma que está rodando lá. Então, a gente está ali à disposição para tirar qualquer dúvida, curiosidades, aviação. Aliás, a gente recebe muito isso, né? E todos estão convidados, todos os interessados são convidados a nos visitar lá Exato, no local, exato, assistir exato. uma aula, Sim, né, conversar, sim. bater papo. Os nossos eventos, tem uma palestra de filosofia Cipaé, dada pelo Grandes, que é aberta ao público. Temos vários eventos aí que são divulgados no nosso site. Perfeito. E todos estão convidados a participar para conhecer um pouco mais. Isso. E eu quero ver como é que é a escola, como é que é a sala de aula, como é que é uma aula. Vai lá, conversa. A gente tira Aula dúvida. experimental lá. Aula experimental, no meio do curso, não tem problema. A gente recebe lá e isso faz parte, né? Vai lá Porque ser picado pelo mosquitinho da aviação. A gente tira todas as dúvidas da aviação e é importante isso. Eu acho muito bacana, né? Procurar o conhecimento para saber se aquilo ali faz sentido para aquele aluno, né? Exatamente. Faz sentido com relação à profissão que ele quer e tal, né? Demais. Isso é demais, né? Coronel Grandes, obrigado demais a sua Prazer. presença aqui no Estúdio Imperador. Coronel Hélio, papo agradabilíssimo. O tempo voa conversando com vocês. Tempo voa. Literalmente voa. Voa, literalmente É exatamente voa. isso. Legal. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Você que gosta, sonha com aviação, deseja ser um profissional ou apenas voar por prazer, como um dia eu também sonhei, tá bom? Você gostou?